Graças e paz, queridos irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, como sempre tem feito a cada dia, e nesta noite também de uma forma ainda mais intensa e ainda mais especial. Irmãos, eu estou muito preocupado porque eu descobri recentemente, vou deixar, querida, que no Brasil, uma pessoa morre a cada 2 minutos, por conta de doenças no coração. Só no Brasil, por exemplo, são 350 mil pessoas por ano que morrem por causa de doenças cardiovasculares. É praticamente a metade da nossa cidade que desaparece todo ano por conta dos problemas do coração. E as principais doenças são infarto, aqueles infartos súbitos que vêm e levam a vida do sujeito, AVC, os acidentes vasculares cerebral e a insuficiência cardíaca. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, em todo o mundo são mais ou menos 17,5 milhões de pessoas que morrem todos os anos. 17 milhões é mais gente do que muitos países da Europa, que morrem todos os anos por causa de doenças do coração. Eu achei que o câncer seria a doença que mais matava nos nossos dias, mas na verdade não. Na verdade, as doenças do coração são as que mais matam, e as sociedades no Brasil e também no mundo todo estão muito preocupadas, e daí a gente vê tanta campanha na TV e em todos os lugares para as pessoas cuidarem da saúde, se alimentarem corretamente, fazer exercícios, deixar que a vida seja um pouco mais tranquila. Esse corre-corre da vida, essa agitação desenfreada faz muito mal para o coração da gente. Estar sempre perto das pessoas que a gente ama, ter momentos de lazer, experimentar mais a vida, para que a gente possa cuidar mais do nosso coração, porque, como todos nós já sabemos, o coração é um órgão vital. Ele acabou, não tem jeito com certeza. Mas hoje eu queria falar de uma outra doença que ataca também o coração. É uma doença que ataca o coração, não o coração físico, o órgão que bombeia todo o sangue para o organismo, mas uma doença que ataca o coração da nossa alma, e que é tão danosa, tão perniciosa, que tem levado ao declínio e também à morte espiritual centenas de milhares de pessoas todos os anos. Essa doença que também atinge o coração e a alma da gente não é nova, ela é tão antiga quanto é a humanidade, e passou a existir especialmente depois da queda, depois do pecado de Adão. E todos os anos, ou talvez todos os dias, muitas pessoas vivem definhando, alguns já até morreram espiritualmente, atingidos por essa doença no coração da nossa alma. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, uma doença no coração. Essa doença está descrita para nós no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 2, verso 4. Vamos ler o texto? Por favor, fiquem em pé, acompanhe a leitura do texto. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versos 1 a 7. Está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu
primeiro amor. Vamos ler juntos o verso 3? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 4, aliás. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor, amém? Oremos. Pai querido, Deus soberano, nós adoramos ao Senhor pelo privilégio que temos de nesta noite nos congregarmos como igreja, como família do Senhor, para adorarmos o teu santo nome e reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Pai em quem a nossa alma repousa, o Deus que nos dá segurança, paz, alegria, perdão, salvação, o Deus que enche de sentido a nossa existência nesse mundo e que traz alegria à nossa alma. Obrigado, Senhor, por essa congregação solene, por esse ajuntamento do teu povo. Obrigado pelos cânticos já cantados, pelas orações já elevadas ao céu, e obrigado pela tua palavra que lemos agora. Temos esse privilégio glorioso de abrir esse santo livro para a nossa instrução, meditação e crescimento. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo torne cada palavra viva, real, dinâmica, que cada palavra que for proferida nesta noite, Senhor, sejam palavras do teu coração ao coração do teu povo. Dá-nos lucidez, sabedoria, discernimento, e não permita que nada, Senhor, disperse a nossa atenção, nos afaste do privilégio de ouvir a tua voz. Nós dependemos do Senhor em tudo, e nesse momento mais ainda, Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos essas coisas e oramos, amém. Por favor, pode sentar-se. Antes de continuarmos, vamos entender um pouco do texto. O texto de Apocalipse capítulo 2 foi escrito por João. Ele estava no dia do Senhor, aprisionado na ilha de Pátimos por causa do Evangelho de Jesus. Ali, no dia do Senhor, teve uma visão celestial. Um anjo do Senhor apareceu a ele e ordenou que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas não eram igrejas meramente símbolos, eram comunidades reais que existiam na Ásia Menor. Pode passar no teu mapa lá na frente, irmão. Que existia na Ásia Menor, comunidades como Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia, e cada uma dessas cartas eram endereçadas e adaptadas à situação particular de cada igreja, e possuía ou possui um mesmo padrão retórico discursivo. Primeiro vem-se então a apresentação de Jesus, e que traz primeiramente um elogio: você é isso, você é isso, você é aquilo. Mas depois vem uma repreensão: mas você está enfrentando isso, aquilo, outro. E depois vem uma exortação para corrigir o erro da igreja. E por fim vem uma promessa, a promessa de vitória. O objetivo dessas 7 cartas às 7 igrejas era claramente encorajar os irmãos, exortar os irmãos à fidelidade a Deus, a buscar andar diante do Senhor, a viver e perseverar na fé até o fim, servindo a Cristo Jesus. Mas elas também são cartas para nós hoje, são cartas para as comunidades de hoje, para as igrejas de hoje, uma vez que os mesmos problemas ou problemas similares que aquelas comunidades enfrentaram, nós também enfrentamos. Os mesmos dilemas, as mesmas problemáticas ou problemáticas semelhantes que aquelas comunidades cristãs tinham enfrentado, também são as mesmas que nós enfrentamos hoje. Por isso, como toda a Bíblia, essas cartas são extremamente atuais
são revelações de Deus para a nossa vida. E a primeira carta é a carta que nós lemos, a carta a Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor, uma espécie de capital, de símbolo, de centro do poder romano, uma cidade fundada pelos gregos há cerca de 100 anos antes de Cristo, e lá o grande apóstolo Paulo fundou uma comunidade, fundou uma igreja que crescia, que era forte, que era valente, que era fiel, que era espiritual. Paulo fundou aquela igreja que se tornou mais tarde uma referência para a cristandade universal. Lá Timóteo foi pastor, o primeiro bispo daquela igreja. Mais tarde disse que João, o apóstolo João, também cuidou dela e foi pastor daquela igreja por muitos anos. Outros, a tradição da igreja até diz que foi lá em Éfeso que Maria, a mãe do Senhor, foi sepultada depois que morreu. Agora, Jesus mesmo, enviando o seu anjo, traz uma palavra para Éfeso. E a carta que nós lemos de Éfeso ou para Éfeso contém um elogio. A igreja é forte, ela rejeita o mal, ela persevera, ela é paciente, mas contém uma crítica muito forte. A crítica é: o amor por Cristo daqueles irmãos estava esfriando, não é mais ardente. Então Cristo chama-os para a volta, para o retorno do primeiro amor. É aqui, irmãos, que nós encontramos a doença que atinge a alma de muitos crentes hoje em dia. É aqui que nós encontramos uma descrição mais nítida, mais clara sobre essa doença, essa síndrome que ataca o coração de muitos crentes e que os leva à bancarrota, ao fracasso, ao declínio espiritual. Nós vamos chamar pela sigla de SDCG, qual seja, síndrome do coração gelado. Síndrome do coração gelado. O coração dos irmãos em Éfeso estava gelado. Jesus tece elogios a eles, mas diz que eles haviam abandonado o primeiro amor. Vamos descrever primeiramente a natureza da SDCG, ou seja, da síndrome do coração gelado. O amor daqueles irmãos havia esfriado. A igreja de Éfeso havia abandonado esse primeiro amor, não como um ato de rejeição, não como um ato deliberado de rejeição a Deus, mas como um esfriamento paulatino que os levou a viver uma vida cristã, uma vida espiritual fria e insípida. Eles não eram infiéis, eles tinham a doutrina correta, eles tinham os ensinos corretos, eles não toleraram os idólatras, não toleraram os falsos mestres, eles não toleraram a idolatria, eles eram fiéis ao Senhor, eles não deixaram de adorar a Deus. Os cultos aconteciam normalmente, eles estavam na igreja, celebravam a Deus, eles não deixavam de servir uns aos outros. Era uma comunidade viva, ativa, uma comunidade calorosa, uma comunidade forte, que crescia. Mas Jesus olha do céu e diz: ainda está faltando uma coisa. Toda essa vida religiosa que está acontecendo no meio de vocês tem um grande problema: é automática, é mecânica, é fria, não há vida nos cânticos, não há paixão nas orações, não há brilho, não há aquele encanto no olhar, não há coração ardendo. O que há na verdade é uma frieza, é um coração gelado, é uma fé fria. O vínculo originário, inicial com Cristo não era mais o mesmo. Sabe, aquela sensação que você tem quando você percebe que a sua religião, que a sua vida espiritual está no automático, como aquele avião que decola e quando chega na sua ponte aérea, o piloto então tira a direção e coloca o avião no automático.
e deixa ele seguir o seu rumo, sem nenhuma presença humana viva. A máquina conduz até o fim. É esse o problema essencial dos irmãos de Éfeso e de muitos de nós: uma religiosidade sem vínculo com Cristo, uma espiritualidade sem coração. Eles talvez estivessem experimentando o que está escrito em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eles não haviam deixado de amar totalmente, não, eles amavam a Deus porque era fiel a Deus, mas não era um amor quente, não era um amor ardente, era um amor que estava se apagando aos poucos. Meus queridos irmãos, a vida espiritual daquela igreja passou a ser como aquela mulher que, depois de tanto sofrer nas mãos de um marido, ela agora continua cumprindo suas responsabilidades como esposa, faz os deveres domésticos, serve ao marido, mas sem paixão. Quando olha para ele, não tem mais aquele amor. Ela desempenha suas responsabilidades, mas não há paixão, não há alegria, não há gozo na alma. Há uma frieza, uma indiferença que está matando por dentro, que está corroendo, está minando as forças. Embora haja movimento, haja serviço, haja fidelidade, mas não há coração. Há muitos crentes também assim. Há muito tempo, quando Cristo entrou em suas vidas, eles experimentaram uma coisa mágica, uma coisa extraordinária. Cristo fez sentido para eles. Eles viveram um momento áureo em sua fé, explodiram de alegria, de felicidade. A vida ganhou novas cores. Agora não havia mais o inverno gelado, mas só havia sempre um momento de outono, de florescer, de esperanças. A vida cristã fazia sentido. Você estava sempre diante de Deus em oração, você sempre queria estar diante do seu Senhor, queria conhecê-lo na palavra, queria servi-lo intensamente. Mas com o passar do tempo, você foi percebendo que todo aquele prazer, que toda aquela pureza, que todo aquele sentimento, aquela coisa gostosa, foi se perdendo ao meio do caminho. Foi se perdendo, foi desaparecendo, e tudo que sobrou foi uma religiosidade automática. Você vem para a igreja no domingo à noite, porque você não quer que as pessoas saibam que você está afastado da igreja, porque você precisa mesmo ouvir uma palavra para te alimentar durante essa semana, mas é só isso. Você cumpre seus deveres religiosos, você entrega o seu dízimo, você se torna ou assume sua postura de crentes, mas é só isso. Aquele vínculo inicial com Jesus parece que foi quebrado. Não há gosto, não há prazer, não há brilho no nosso olhar quando nós o servimos. Era assim, era dessa forma que os irmãos de Éfeso estavam vivendo. E Jesus vem para eles e disse: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quais foram as causas? Quais são as causas da SDCG? Quais são as causas da síndrome do coração gelado, do coração frio? Ou melhor, quais são os sintomas? Como é que eu consigo perceber? Como é que eu consigo notar que o meu coração foi atacado por essa síndrome do coração gelado? Como é que eu consigo identificar isso na minha vida? Primeiramente, o primeiro sintoma de que você está com o coração gelado é a aridez espiritual. A aridez é quando você perde o prazer da vida cristã, é quando você perde o prazer da coisa essencial da vida. Qual é a coisa essencial da vida cristã? Um relacionamento com Deus. É quando o relacionamento com Deus fica sempre em último lugar. Nós nos ocupamos com as coisas de Deus, nos ocupamos com a igreja, nos ocupamos com o desempenho de nossas responsabilidades religiosas, e nós até dizemos que amamos a Cristo Jesus,
mas de fato não temos nenhum prazer em estar com Ele, em passar o tempo com Ele. Nós não temos nenhum prazer em gastar muito tempo com Ele em oração. A nossa vida espiritual é apenas uma espécie de estereótipo, de fachada. A aridez espiritual, você não sente a presença de Deus, você não tem prazer nas disciplinas espirituais. Orar é uma atividade que se faz quase mecânica, as orações viram rezas. A leitura da Bíblia é algo que se faz com um desempenho de responsabilidade. Há uma aridez espiritual. Você percebe como se você estivesse no deserto. Você precisa ver de novo soprar o vento do Espírito sobre a sua vida. As coisas continuam acontecendo na sua vida do mesmo jeito, mas no fundo do seu coração você percebe que há um deserto na sua vida com Deus. Um outro sintoma é a frieza espiritual. Em nossa fé não há o envolvimento do coração. Julgamos todas as coisas racionalmente, avaliamos tudo na base da nossa cabeça. Nós temos as crenças corretas, temos uma ortodoxia, temos uma religião correta, temos uma vida moral correta, mas nós não temos um coração envolvido. Queremos apenas viver numa espécie de superficialidade espiritual, e então a frieza espiritual toma de conta da gente. Nós até nos irritamos quando vemos que alguém tem certa sensibilidade a mais do que nós, porque a frieza espiritual atingiu o nosso coração. Perdemos a alegria, perdemos o gozo, perdemos a felicidade, e atividades comuns da vida cristã se tornaram fardos. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que isso. Você vê tudo isso como um peso, da mesma forma como aquele filho mais velho da parábola de Lucas, capítulo 15, que via a sua responsabilidade de filho como um dever, como um fardo, e chega ao pai e diz: pai, há tanto tempo que eu te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito. A palavra do rapaz estava contaminada de senso de dever, de frieza da relação com o pai. E a palavra de Jesus em Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos e irmãs, eu peço-lhes por favor que não se deixem seduzir, não se deixem atacar, não se deixem contaminar por uma religiosidade que não envolva o amor a Deus em todas as dimensões. Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Isso implica numa religião que vai além do nosso intelecto, uma religião de uma espiritualidade que vai além do nosso raciocínio, mas de uma espiritualidade que envolve a nossa alma por inteiro. O apaixonar-se por Deus, o apaixonar-se por sua obra, o apaixonar-se por estar na presença do Senhor. Nunca deixe morrer esse fogo no seu coração, pelo amor de Deus, senão o que vai restar é uma espiritualidade fria, inerte, uma espiritualidade sepulcral, onde não há vida de verdade. E um outro sintoma da síndrome do coração gelado é o descontentamento espiritual. É claro que uma pessoa que está vivendo uma aridez e uma frieza espiritual, ela não pode se sentir contente, satisfeita. Uma insatisfação se instala em seu coração, ela não encontra sentido para tudo que faz, ela está sempre insatisfeita, porque ela percebe que tudo não passa de um desempenho de responsabilidades. Os deveres religiosos são ainda desempenhados, mas sem gosto, sem prazer. Você é fiel sim, cumpre seus deveres sim, mas não está realizado como cristão, não está satisfeito como cristão. Parece que Cristo não satisfaz, parece que a fé não satisfaz, parece que a vida que você tem
não satisfaz e não satisfará, porque o coração está gelado, o coração está frio, o primeiro amor está apagando, o primeiro amor está se esvaindo, a chama daquele vínculo original que um dia inflamou a nossa alma, parece estar se apagando, nós não encontramos mais sentido, e aí nós ficamos meio que perdidos no deserto. Esse descontentamento espiritual nos faz sofrer, porque asfixia a nossa vida espiritual, e faz com que tudo se torne um fardo pesado para carregar. Será que esse é o seu coração? Será que é assim que você se encontra? Você vê a sua espiritualidade numa aridez tremenda, você percebe o seu coração gelado e frio. Você está aqui por um desempenho de responsabilidade, por um desencargo de consciência. Você está aqui porque alguém o empurrou para cá, o obrigou para cá, ou você está aqui porque você costuma fazer tudo isso, mas não há um envolvimento da sua pessoa com Deus. O que há entre você e o seu Salvador? Como está o seu vínculo com Jesus? Você está contente com a vida que tem com Deus? Sua vida espiritual é suficiente? Lhe basta? Você está feliz com Jesus? Ou ainda está à procura de novas respostas? Quais são as causas, pastor? O que causa essa frieza espiritual? Jesus diz aos irmãos de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Hernani Dias Lopes diz que havia pelo menos 3 causas. Primeiro, um trabalho religioso sem intimidade. Os irmãos parecem ter abandonado o primeiro amor e substituído esse amor a Jesus por uma ortodoxia seca, por um trabalho esforçado por Jesus, que nem Marta. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, as irmãs recebem-no à porta, lhe dão uma bela acolhida, mas logo que Jesus está instalado na casa, Marta adentra a residência e começa a se ocupar com muitas coisas. Maria, por outro lado, queda-se ao lado do Senhor e fica passando horas ouvindo suas doces palavras. Marta, por outro lado, está tão agitada, ela tem que passar, ela tem que cozinhar, ela tem que administrar a cozinha da família, ela tem que preparar o almoço para o seu Senhor, ela tem que arrumar a casa, hospedá-lo, instalá-lo adequadamente. Está tão atarefada, entra e sai, corre aqui, corre acolá, e olha e vê Maria sentada aos pés de Jesus, e ela julga, dizendo assim: sabe de uma coisa, eu estou trabalhando sozinha, e essa minha irmã irresponsável não está fazendo nada, me ajudando. E chega para Jesus e diz assim: mestre, o senhor não se importa? O senhor não se importa? O senhor não está vendo que eu estou aqui me matando de trabalhar, e essa minha irmã não está fazendo nada? Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, como você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, e uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela, ou não será tirada dela. Sabe, irmãos, mais importante do que trabalhar para Deus, mais importante do que fazer coisas para Deus, é gastar tempo com Deus. Mais importante do que falar de Deus para as pessoas, é falar das pessoas para Deus. Mais importante, Deus quer mais do que o seu trabalho para Ele, Deus quer você. Os irmãos de Éfeso estiveram envolvidos num trabalho constante de combatendo heresias, combatendo idolatria, combatendo falso ensino, e estabelecendo naquela igreja um correto conjunto de crenças. Talvez tudo aquilo fez com que eles entendessem que aquilo era o âmago da fé cristã, e o amor por Jesus foi substituído pelo trabalho a Deus. Meus queridos irmãos, quando a religião toma conta, quando a religião automática substitui a nossa vida com Jesus, nós estamos em maus lençóis.
Quando o desempenho religioso substitui a nossa vida particular com Deus, nós estamos em sérios apuros. O amor a Cristo e às pessoas é a marca distintiva do verdadeiro discípulo de Jesus. Ele disse: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em um relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Como está a sua vida particular com Deus? Como você passou essa semana? Você teve tempo para falar com seu Deus? Quantas orações foram feitas? Quanto tempo você gastou com a palavra? Quanto tempo você passou aos pés do seu mestre, como Marta passou, ou como Maria passou? Ou será que você esteve tão acarretado, assoberbado, como Marta durante essa semana, que sufocou a sua fé, estrangulou a sua vida espiritual, de modo que alguns crentes chegam na igreja domingo à noite, parece que vem esgotados, parece aquela bateria que já está totalmente descarregada. Se não ouvirem alguma coisa que eles possam se alimentar, eles morrerão amanhã espiritualmente. Irmãos, trabalho sem intimidade gera frieza. Religiosidade sem amor é uma outra causa. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso sem amor. Não adianta nós nos envolvermos em coisas se o nosso coração não está nessas coisas. Crentes ortodoxos, é necessário ter uma fé correta, o conhecimento correto das Escrituras é importante. Afinal de contas, nós vivemos no mundo, num país, especialmente no Brasil, em que as pessoas não sabem mais no que creem, e nós precisamos ter firmeza da nossa fé. Mas mais do que firmeza da nossa fé, nós precisamos ter um coração engajado, vinculado, aquecido pela pessoa, pelo poder e pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para mim que eu vou dizer a você, nada substitui a sua vida particular com Deus. Ainda que você ouvisse 1000 sermões, ainda que você assistisse 1 milhão de cultos, ainda que você cantasse 10.000 músicas na igreja, nada substituirá a sua vida particular com Deus. Se entre você e o seu Deus não houver nada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, se entre você e Deus houver apenas um grande silêncio, um grande distanciamento, tudo isto aqui que está acontecendo nessa noite, esse encontro, esse culto, não fará muita coisa por você. Lembre-se, nada substitui o seu vínculo de intimidade com Deus. Em último lugar, a falta de uma análise constante de nós mesmos. Nós precisamos constantemente estar analisando o nosso próprio coração, sondando o nosso coração, porque o nosso coração não tem nada mais na gente que seja tão enganoso do que o coração humano. Nós às vezes achamos que estamos amando o nosso Senhor, achamos que estamos servindo a Ele do jeito que Ele gostaria, mas o nosso coração está frio. O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto que eles deviam examinar-se a si mesmo para ver se de fato estavam em Cristo. Todos os dias nós precisamos sentar com o nosso Salvador e perguntar: Senhor, como eu estou? Senhor, como está a minha vida espiritual? O Senhor está satisfeito? O meu coração está aquecido? Imagine aquele casamento onde aquela esposa e aquele esposo são frios. Não tem nada mais desprezível do que um casamento onde o marido e a esposa parecem, na melhor das hipóteses, 2 irmãozinhos. Não há mais paixão, não há mais amor. Ele é fiel, ela é fiel, cumprem seus deveres como marido, mas não há alegria. Quando vê um ao outro, não tem aquele brilho no olhar dos primeiros dias. Quando se estava namorando e apaixonado, quando se encontrava com o namorado, com a namorada, os olhos brilhavam de felicidade.
Você estava disposto a pagar qualquer preço, a gastar qualquer coisa para estar junto. Mas aí depois que casa, a rotina, a vida comum, a falta de cuidados com o relacionamento desgastam, fazendo com que a relação se torne monótona, fria, desinteressante, fazendo com que o casamento se torne um fardo e não um lugar feliz. Dessa mesma forma acontece na vida espiritual. Aquele mesmo brilho no olhar, aquela alegria que um dia inundou o seu coração quando Cristo entrou, desapareceu, com a falta de cuidado, de zelo, com a falta de investimento na relação com Deus. E agora, você está com a síndrome do coração gelado. Em último lugar, qual é a cura, pastor, para a síndrome do coração gelado? O Senhor Jesus nos lembra claramente no versículo 5, quando Ele nos diz, vamos ler juntos o versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. A cura para a síndrome do coração gelado está em 3 coisas, 3 verbos: lembrar, arrepender e voltar. Lembrar-se de onde caiu. O passado precisa se tornar um presente vivo. Aquelas primeiras experiências da vida cristã precisam continuar existindo. Precisamos retornar ao primeiro amor. A igreja não está sendo chamada a relembrar do pecado, mas da experiência viva que teve com Jesus. O crente está sendo chamado a reviver as experiências reais que teve com Deus. Afinal de contas, religião não é só mente, religião é também experiência. Há coisas que nada substitui a nossa experiência com Deus. Assim como o filho pródigo, que estava na lama, no chiqueiro de porcos, lembrou-se da casa do pai e viu que os servos de seu pai eram tratados muito melhor do que ele, decidiu voltar, e voltou, e foi recebido na casa do pai. Lembre-se agora de como era a sua experiência com Deus, de quão feliz você era, de quão satisfeito você era, de quanta paixão havia, de quanto desejo havia, de quanto prazer havia em ler a Bíblia, em orar, em testemunhar, em falar de Jesus, em vir à igreja, de quanto desejo havia quando você se ajoelhava, que orava 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, quando você pensava, aquele momento com Deus já tinha levado 2, 3 horas de oração. Hoje, talvez 3 minutos sejam muito tempo para você. Lembre-se de onde caiu, onde foi que foi perdido o primeiro amor, onde foi que foi deixado. É preciso refazer o caminho de volta para a experiência com Deus. Em segundo lugar, arrependa-se. O arrependimento não é emoção, é uma decisão. Como o filho jovem, o pródigo, ele lembrou-se e decidiu voltar. Às vezes tem choro, às vezes não, mas ele voltou. Ele voltou porque se lembrou da casa do pai e descobriu que havia um pai de braços abertos, prontos. Redescubra a essência do amor, querido irmão, querido ouvinte, redescubra a experiência com Deus, como Pedro, que depois de restaurado foi ao encontro do seu Salvador, como Pedro, que depois de perdoado foi ao encontro do seu Salvador. Somos chamados ao arrependimento, a deixar a frieza, a indiferença, a apatia. Em último lugar, somos conclamados a voltar à prática das primeiras obras. O arrependimento que não faz mudanças é falso. O arrependimento que não nos leva para mais perto de Deus é engano. Assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, daquelas experiências com Deus, como fruto do arrependimento. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. É tempo de você voltar-se para Jesus. Você que se afastou dele,
você que foi criado na igreja com seus pais, vindo para a igreja, mas que hoje talvez venha à igreja sem nenhum coração, não há vida na sua alma, não há vida na sua fé, não há fogo em seu coração. Você que está frio, você que deixou de orar, talvez hajam alguns aqui que só oram em situações formais, na hora de dormir, na hora de almoçar, ou quando estão na igreja. Talvez hajam alguns aqui que nem oram mais. Você que deixou de orar, você que deixou de ler a Bíblia, você para quem a leitura da Bíblia é um negócio enfadonho, chato. Hoje, volte. O noivo da igreja, Jesus, está de braços abertos. É tempo de se devotar novamente a Ele. E a advertência é essa: arrependa-te e volta-te às primeiras obras. Querido, nunca devemos desanimar diante das perseguições, nunca devemos perder o amor a Cristo. Nós precisamos aprender a amá-lo intensamente todos os dias. Cristo se preocupa quando nós fazemos algo para Ele sem o nosso coração. O trabalho não substitui o amor, a obra não substitui o coração. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu caminhar com Deus? Como está a sua fé? Como é que está a sua relação com o Senhor? Hoje eu te pergunto, meu querido, se o seu coração estiver com a síndrome do coração gelado, eu te convido hoje à noite, volte às práticas do primeiro amor, volte ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, volta e pratica. Tem um hino do HCC que diz assim: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor não refleti. Perdoa-me, Senhor, se o teu caminho não segui, se falhas cometi, se a tua doce voz não ouvi. Escuta a minha oração, Senhor, desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os passos teus aqui seguir. Você está com seu coração gelado? Aqueça-o na fogueira do Espírito Santo hoje. Você está com seu coração gelado? Volte-se e diga: Salvador, me ajude. Talvez hajam alguns de nós aqui que foram criados na igreja e que nunca tiveram experiência com Deus. Talvez você que está aqui, que ainda nem é evangélico, nunca soube o que é uma experiência com Deus. Mas hoje Jesus chama você. Vem. Eu quero convidar você, meu irmão. Se você hoje deseja voltar a buscar aquelas experiências da vida primeira, a experimentar o primeiro amor, eu quero convidar você a orar comigo agora. Eu quero convidar primeiramente você que já é crente, você que está hoje experimentando frieza, desânimo, você que está hoje enfrentando uma vida cristã árida, vazia, sem alegria, e deseja pedir que o Salvador incendeie o seu coração, encha sua alma do fogo do Espírito. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você fique em pé onde você está, e nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, eu quero pedir que você fique de pé. Se você deseja, se você não deseja, pode ficar sentado. Se você não deseja voltar ao primeiro amor, se você acha que já está tudo bem, que você está vivendo na plenitude do Espírito, então pode ficar sentado. Mas se você deseja fazer um compromisso com Deus hoje, pedindo que Ele reacenda o fogo no seu coração, então cante conosco. E
depois nós vamos orar. Vamos pedir a Ele, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Rever as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar. Deus bendito e Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos prostramos nesta noite, porque temos a necessidade, Senhor, de vivermos na Tua presença, de vivermos diante de Ti como o Senhor espera de nós. Ó Deus, remove do nosso coração toda a frieza, remove do nosso coração toda a aridez, remove do nosso coração toda indiferença, remove do nosso coração toda a apatia, remove do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Ó Deus, reacende em nós, inflama em nosso coração a chama ardente do Espírito, do desejo de te amar, de te buscar, de viver intensamente, de nos envolver, corpo, alma e espírito, de te buscarmos ardentemente como Deus da nossa vida, como Deus da nossa salvação, como Deus da nossa alma, como Deus do nosso ser, como Deus do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos perante o Senhor nesta noite. Nós queremos viver assim, Senhor. Não nos permita uma religião mecânica, não nos permita uma espiritualidade fria, não nos permita, Senhor, desempenho religioso automático. Nós queremos estar contigo, Senhor. Queremos viver para Ti, Senhor. Queremos estar vinculados contigo, Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amando ao Senhor com tudo que é em nós, para a glória do Senhor, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, e preciso, como os meus irmãos, voltar a Ti, a prática das primeiras obras de amor a Ti e uns pelos outros. Vem, atende o clamor desses corações que Te buscam, Senhor, que Te chamam, que Te clamam, que Te invocam, que Te desejam, pois o Senhor é o Deus. Não queremos ouvir essa triste mensagem: tenho, porém, contra Ti que abandonastes o Teu primeiro amor. Nós queremos viver continuamente, Senhor, este amor em nosso coração. Eu Te peço, Senhor, inflama, Senhor, reacende essa chama no coração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Diga ao Senhor: Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Só a igreja. Amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Começa de novo a música. Quero
Agora eu quero conversar com você que ainda não é crente. Você que ainda não aceitou Jesus. Pode sentar, igreja. Ou com você que é crente, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você para hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. Convidar você para entregar a sua vida ao Senhor. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, quero pedir que você fique em pé onde você está. E esse pastor, eu quero seguir a Cristo. Eu quero ser crente. Eu quero viver uma vida com Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, fique em pé, em nome de Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você ainda não é crente, mas deseja fazer isso hoje à noite, fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, mais uma vez eu oro ao Senhor por essas pessoas, por aqueles que estão aqui nesta noite com os corações desejosos de voltar a Ti. Que o Senhor os abençoe, os liberte, os restaure, os alcance. Que o Senhor receba cada coração e incendeie com a chama do Espírito, em nome de Jesus.